cumprimentar todos os meus amados irmãos com a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos em nosso canal. Temos estudos bíblicos toda semana da Escola Bíblica Dominical. E hoje, querido, nós vamos estudar a lição 4. Nós vamos falar sobre os dons espirituais. Então, aqui fala o seguinte tema: o verdadeiro pentecostalismo, atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo, primeiro trimestre de 2021. Bom, nós vamos estudar a lição 4, amém? Que vai falar o seguinte tema: a atualidade dos dons espirituais. Textuário: ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então, aqui está falando sobre a diversidade, né? Está falando de dons, né? Então, serviço na obra do Senhor, amém? Verdade prática: ser pentecostal significa crer na atualidade das manifestações do Espírito Santo. E isto envolve o batismo no Espírito e os dons espirituais. Então, nós vemos aqui a palavra atualidade. Então, é nos dias de hoje, né? Nós vemos que a igreja de Corinto tinha todos os dons espirituais, né? E nós vemos que aqui fala ser pentecostal significa crer na atualidade das manifestações do Espírito Santo. Então, nós vemos que nós cremos, né, como pentecostais, nós cremos na manifestação do Espírito Santo, né? No batismo no Espírito Santo, né? Nós estudamos na lição anterior, né? O que significa batismo, né? É imersão, né? E significa também, né? Você, né? Ser revestido de poder, né? E aqui fala que através do batismo, né? Do revestimento de poder, né? Deus concede aos crentes, né, os dons espirituais. Então, nós vemos aqui que os dons espirituais é para o corpo de Cristo, né, para a igreja. Está aqui em 1 Coríntios capítulo 12, verso 1 ao 9, da carta de Paulo, fala o seguinte: acerca dos dons espirituais, não quero, os irmãos, que sejais ignorantes. Verso 2: vós bem sabeis que ireis gentios levados aos ídolos mudos, conforme ireis guiados. Verso 3: portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Verso 4: ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Verso 5: e a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Verso 6: e a diversidade de operações, mas o mesmo Deus opera tudo em todos. Verso 7: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Verso 8: porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. Verso 9: e ao outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. Verso 10: e a outra a operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outro dom de discernir os espíritos, e a outra variedade de línguas, e a outra a interpretação das línguas. Verso 11: mas um só é o mesmo Espírito, opera em todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Nós vemos aqui, no verso 1, fala o seguinte: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então, o apóstolo Paulo, escrevendo a carta de Coríntios, ele ensinando, né, a igreja de Corinto, né, sobre acerca dos dons espirituais, né? Então, nós vemos aqui, aqui fala, ora, a diversidade de dons é o mesmo Espírito. Então, nós vemos que é a unidade, né? É um só Deus, né? Então, os dons espirituais é para a igreja, né?
E nós vemos aqui que a igreja, né, de Corinto tinha todos os dons, né? Nós vamos ler aqui 1 Coríntios, capítulo 1. Abra sua Bíblia aí, no mesmo livro. Capítulo 1, verso 7. Fala o seguinte: de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o apóstolo Paulo falando, né, que a igreja de Corinto tinha todos os dons, né? Nós vemos que na igreja de Corinto também tinha as dissensões, né? Tinha os problemas, né? Mas o apóstolo Paulo, né, ele ensinando, né, ele, né, falando para a igreja de Corinto, né, que cada um, né, concede, né, os dons espirituais através do Espírito Santo. E aqui, irmãos, nós vemos aqui, fala o verso 3, né? Portanto, vos quero que vos compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então, nós vemos aqui que os dons espirituais, né, é para todos, né? Então, deve buscar, né, em oração os dons espirituais. Aqui fala a diversidade de dons. Então, a diversidade, queridos, é serviços, né, na obra do Senhor, né? E aqui fala de ministérios. O Senhor é o mesmo. A diversidade de operações, mas o mesmo Deus opera em tudo, em todos. Então, é a união, né? Então, é um só Deus, né? E aqui fala, no objetivo geral, fala o seguinte: apresentar a atualidade dos dons espirituais. Então, queridos, os dons espirituais não foi só no tempo da igreja primitiva, né? Os dons espirituais não cessaram, né? Os dons espirituais continuam hoje, né? Presente na igreja, né? Então, basta buscar, né, os dons espirituais, né? Sabemos que todo ser humano tem os talentos, né, naturais, né? Então, talentos, querido, o homem tem, né? Cada um possui um talento, né? Depois nós vamos ler aqui, falando sobre os talentos, mas no decorrer da lição, amém? E os dons sobrenaturais, né? A qual vem, né, do nosso Deus, né, que o Espírito Santo, ele distribui, né, para todos, né? E nós vemos aqui, os dons espirituais são realidade na igreja de Cristo. Então nós sabemos que nós somos a igreja, né? Nós somos o templo do Espírito Santo, a morada do Espírito Santo, né? Aqui fala, na Bíblia, não há menção de algum ensino que afirma a cessação esses dons após o período dos apóstolos. Então, nós vemos que a Bíblia não afirma que os dons não se cessaram, né? Os dons continuam, né, hoje na igreja, né? Sabemos que nós somos pentecostais, né? Então, a igreja Assembleia de Deus, né, ela explicando, né, que os dons espirituais não se cessaram ainda, né? Continua presente, né? Essa chama maravilhosa, glória a Deus, aleluia. Aqui fala, a Bíblia é um testemunho da história da igreja, garante os dons espirituais sempre estiverem presentes no corpo de Cristo, em maior ou menor grau. Então, queridos, os dons espirituais estão presentes na igreja, né? Então, o cristão, né, deve buscar, né? Sabemos que o batismo no Espírito Santo também é uma busca, né? Para você receber, você deve buscar. A mesma coisa os dons espirituais, né? Deve buscar, né, para receber. Amém? Aqui fala, não podemos esfriar na fé, não podemos esquecer que sem a manifestação poderosa do Espírito Santo, corremos o risco de tornar apenas um aglomerado formal de crentes. Uma igreja orgânica aquecida pelo Espírito Santo da promessa. Faz a diferença no bairro, na cidade, no estado, no país e no mundo. Que o Espírito Santo enche
plenamente a liberdade em nós. Que maravilha, né? Então nós vemos que o Espírito Santo, né, derramou no tempo da igreja primitiva, né, os dons espirituais, né? Mas, queridos, os dons espirituais, né, eles continuam hoje nas nossas vidas, né? Aleluias. Nós sabemos que os dons são a dádiva de Deus, né? Um presente de Deus, né? E aqui fala a introdução. Os pontos básicos da presente lição são a necessidade e a função dos dons espirituais na atualidade, hoje, né? Para demonstrar do poder de Deus perante o mundo e a edificação interna da vida da igreja, seu conforto e crescimento espiritual. Então, nós estamos falando, né, sobre os dons espirituais. Então, os dons espirituais é para a edificação da igreja, né? E aqui existe várias funções, né? É o Espírito Santo que concede para, né, a igreja, né? Nos dias de hoje, né? Então, o Espírito Santo, ele não mudou, né? Nós devemos buscar, né, esses dons, né, maravilhosos que Deus concedeu para todos nós, né? Nós vemos aqui, né, os dons, né, de revelação, palavra da sabedoria, né? Então, queridos, nós devemos buscar os dons espirituais. Só o dom da sabedoria, não, né? Nós vemos na carta de Paulo aos Coríntios, né? Aqui são 9 dons, né? Nas listas, nós vamos falar depois sobre as listas dos dons espirituais, né? E nós vemos que não só na carta de Paulo, né? Em Romanos também fala sobre os dons, né? E nós vemos também, né? Os dons ministeriais também, que são 5 dons, né? Na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Então aqui fala, primeiro ponto, a necessidade dos dons espirituais hoje, né? É necessário ensinar na igreja sobre os dons espirituais, para que ninguém fique desinformado sobre o assunto. Por meio deles confessamos o nome de Jesus e somos edificados. O apóstolo introduz a sessão afirmando que todos devem inteirar melhor sobre os dons espirituais. Então, o apóstolo Paulo falando, né, que todos devem, né, exercer, né, a função, né, e exercer também os dons espirituais, né? Então, os dons espirituais é para edificar a igreja, né, do Senhor Jesus. Aqui, primeiro ponto fala, a exortação a conhecer os dons espirituais. O apóstolo Paulo mostra que o ensino sobre os dons espirituais é importante. Então, nós vemos aqui que o apóstolo Paulo falando que o ensino, né, sobre os dons espirituais é importante, né? Nós vemos que a igreja de Corinto tinha todos os dons espirituais, né? E aqui fala, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Isso não quer dizer falta de experiência sobre o assunto, pois nenhum dom falta. Então, aqui não está falando sobre a falta de experiência. O apóstolo Paulo explicando, né, ensinando aquela igreja de Corinto, né? Nós vemos que a igreja de Corinto havia dissensões, né? E nós vemos que o apóstolo Paulo, né, ele falando que os irmãos não sejais ignorantes, né? Então, nenhum dom falta, né? Então, o Espírito Santo, né, a terceira pessoa, né, ele concede, né, a cada um como ele quer, né? Nós sabemos que o Espírito Santo, né, é uma pessoa, ele sente vontade, né? Nós vemos que o Espírito Santo, ele também sente tristeza, né? Ele é uma pessoa, né? E nós vemos aqui que 1 Coríntios 12 e 11 fala, né? Mas um só é o mesmo Espírito operando todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como ele quer. Então, a vontade do Espírito Santo, né? Então, queridos, nós sabemos que nós não temos os dons, né? Por nossa vontade, né? Mas é a vontade do Espírito Santo, né? Ele que dá os dons, né? Então, nós vemos aqui que os talentos naturais todo ser humano tem, né?
Nós vamos ler aqui Mateus capítulo 15. Abre sua Bíblia aí, vamos estudar a palavra de Deus. Amém? Primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 15. Que fala sobre a parábola, né, dos 10 talentos, né? Então, nós vemos, queridos, que a Bíblia fala que um tinha, né, um tinha um talento, outro tinha 2 talentos, né? Então todos granjeou os talentos. Queridos, não estou achando aqui o texto bíblico. Se eu achar depois eu coloco aí nos comentários para os irmãos, mas espera que não é Mateus 15. Deixa eu olhar aqui. Irmãos, não achei aqui. Então, nós vemos aqui que os talentos, eles são naturais, né? Então, já vem nascido em nós, né? Os talentos, né? Uns têm talento de tocar teclado, né? Outros têm talento de tocar guitarra, né? Então, isso é um talento, né? Já vem na pessoa, né? Agora, os dons, que eles são sobrenaturais, né? É concedida através do Espírito Santo, né? Então, é a diferença, né? Dons espirituais é uma coisa, né? E talentos naturais é outra coisa, né? Então, não é iguais, né? É diferente, né? Então, continuando aqui a leitura. Também a vontade do Espírito ainda na atualidade, que todos os crentes entendam os dons e a sua finalidade. Então, nós vemos aqui que todos nós devemos, né, buscar os dons espirituais, né? Então, o Espírito Santo, ele dá, né, para todos nós, né? Aqui nós vemos duas palavras gregas, né? Pneumatikos e carisma, que fala o seguinte, são os dois termos gregos básicos usados pelo apóstolo, aqui fala pelo apóstolo Paulo, né? Apóstolo, querido, significa enviado, né? Para os dons espirituais. Então, aqui está o versículo 1 e 11, né? Da carta de Paulo. Vamos ler aqui novamente, queridos. Então, aqui fala, verso 1 e 11. Então, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então, aqui está falando sobre os dons espirituais, né? Edificar a igreja, né? A unidade, né? O verso 11 também fala, né? Sobre a pessoa do Espírito Santo, né? Ele dá conforme a sua vontade. Então, nós vemos aqui duas palavras grego, né? Pneumatikos, né? Pneuma também, querido, significa, né? Espírito, né? Então, nós vemos que pneuma está no Novo Testamento, né? E nós vemos aqui que fala o seguinte, o adjetivo pneumatikos espiritual, Paulo emprega de forma substantiva o tom pneumatikon, literalmente das coisas espirituais, verso 1. Então aqui ele está, né, explicando acerca, né, das coisas espirituais, né, no verso 1, né. Então, nós vemos aqui que o substantivo carisma ou charisma é o dom, né. Então, carisma significa dom, né. Então cada um tem dom, né. Aqui nós vemos que está falando dons,
né? Então, quer dizer, plural, né? Vários dons. Então, na carta de Paulo, existe 9 dons, né? Mas, querido, não é só 9 dons, né? Nós vamos decorrer na lição aí que existem outros dons também, né? Como os dons ministeriais, né? Terceiro ponto, primeiro ponto, fala o seguinte: o que são dons espirituais? Perguntando, a declaração da fé das assembleias, então, da Assembleia de Deus, né? Entende, né? Que define que os dons espirituais é como capacitações espirituais e sobrenaturais concedidas pelo Espírito de Deus ao crente para o serviço especial na execução dos propósitos divinos por meio da igreja. Esses recursos são operados por meio dos crentes. 2 Coríntios 4 e 7. Vamos ler aqui. Então, queridos, os dons espirituais é concedido através do Espírito Santo, né? Da pessoa do Espírito Santo, né? 2 Coríntios 4 e 7. Vamos ler aqui. Queridos, não sei se vai dar para nós falar o estudo bíblico da escola dominical todo, que é muita coisa para nós falarmos, né? Nós temos a lista dos dons espirituais. Não sei se vai dar para falar nesse primeiro vídeo. Se não der, querido, nós vamos falar no segundo vídeo, amém? 2 Coríntios capítulo 4, verso 7. Que fala o seguinte: temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, queridos, nós vemos que a excelência vem, né, do nosso Deus, né? Então, vem através do Espírito Santo, né? Então, ele que nos ilumina, né? Então, a iluminação, né, vem através do Espírito Santo, né? Então, nós vemos que as capacitações, né, sobrenaturais. Então, queridos, aqui, né, não é naturais, é sobrenaturais. É diferente, né? Talentos, ele é naturais do ser humano. E aqui é diferente, né? Aqui é sobrenaturais, né? É vinda lá do trono da graça, lá dos céus, né? Para nós, né? Os dons espirituais, né? Aqui fala, todos nós devemos buscar os dons espirituais a qualquer momento. Então, queridos, o propósito, né, do nosso Deus é dar dons para todos, né? E nós vemos que os dons também, né, igual eu expliquei no início aí, ele é uma dádiva, né? Ele é um presente que Deus dá, né, para todos os cristãos, né, do corpo de Cristo. Amém? Aqui fala Colossenses 1 e 27, enquanto a igreja estiver na terra. Então, o Espírito Santo, querido, os dons espirituais vai ser usado quando nós estivermos aqui na terra. Sabemos que a igreja, né, ela não passará pela grande tribulação, né? Então, nós vemos que o Espírito Santo vai estar aqui conosco, né? Junto com nós até o arrebatamento da igreja, né? Aqui isso envolve todo o aspecto da vida cristã, como adoração, a evangelização. Então, aqui nós vemos, queridos, que o serviço é para todos os cristãos, né? Nós vemos que a diversidade, né, de dons, né? Então, diversidade é o serviço. Então Deus, né, ele chama todos nós para fazer a obra dele, né? Então, nós vemos aqui a operação de milagres, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 13, 9 ao 12. Não vamos ler que cada do tempo, né? E nós temos mais coisa para falar aqui, né? Sobre os dons espirituais, né? Para nós entendermos mais, né? Da explicação sobre esse assunto, amém? E o exercício do ministério. Nós vamos ler isso aqui sobre o ministério, 1 Timóteo 4 e 14. Abra sua Bíblia aí. 1 Timóteo 4 e 14. Está no Novo Testamento, está perto de Timóteo, amém? Perdão. É 1 Timóteo... Deixa eu olhar aqui. 1 Timóteo 4, 14. Perdão, que ele está perto de... Deixa eu olhar aqui o livro. Depois, perto de Tessalonicenses.
1 Timóteo 4:14. Fala o seguinte: não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, como a imposição das mãos do presbitério. Então, queridos, a Bíblia está falando: não desprezeis as profecias, a qual Deus, né, o Espírito Santo lhe concede. Então, se é profecia, se é para transmitir a mensagem, né, os dons, né, que Deus dá, né, mostrando para a pessoa, né, como também presbitério, né, a função do presbitério, né, também. Então, Deus chamou a cada um, né, para trabalhar, né, na obra do Senhor. Aqui fala, eles podem ser concedidos de repente em qualquer fase da experiência cristã, ou ser batizados no Espírito Santo, no início da fé. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, de 5 ao 6. Nós não vamos ler, querido. Era bom nós lermos cada texto bíblico, né? E nós falar mais coisas, né? Mas, por causa do tempo, por causa também da minha memória, que é pouco, não dá para nós falarmos tudo, né? Se nós falarmos tudo, que era umas 2 horas ou mais, né? Falar sobre, né? Os estudos, né? Sobre os dons espirituais, né? A matéria pneumatologia, né? Os irmãos que não assistiu a primeira lição que fala sobre a pessoa do Espírito Santo, lá está a definição da palavra, né? Então, esse decorrer que nós estamos estudando do princípio até o final, nós estamos estudando a matéria pneumatologia, a teologia sistemática, né? Que estuda na teologia, né? Sobre essa matéria. Então, continuando aqui, eles podem ser concedidos de repente em qualquer fase da experiência ao ser batizado no Espírito Santo, no ensino da fé, ao longo da carreira cristã. Todos nós devemos buscar os dons espirituais a qualquer momento. Então, 1 Coríntios 12:31, né? O apóstolo Paulo falando, né? Na sua carta, né? Vamos ler aqui, 12:31. Fala o seguinte: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Então, o apóstolo Paulo falando, procurar com zelo, né, com cuidado, né, usando, né, os melhores dons, né. Então, o Espírito Santo é ele que concede, queridos amados irmãos, né. Então, deve ter uma constante busca, né, para receber, né, os dons espirituais. Então, nós vemos que os dons espirituais se manifestou na igreja primitiva, né? Nós vemos ali no dia do Pentecoste, né, estava todos cheios do Espírito Santo, né? E falaram em outras línguas. Então, nós vemos que falar em outras línguas também é um dom, né? Interpretação de línguas também é um dom, né? Então, o Espírito Santo é ele que concede, né? Também o dom de ensinar, né? É um dom do Espírito Santo, né? Dom de exortar, também é um dom do Espírito Santo, né? Então aqui nós vemos que é dons espirituais. Então não tem, né, um só dom, são vários dons, né? Nós vemos que na carta de Paulo aos Coríntios tem 9 dons, né? Nós vemos que na carta de Romanos também tem os dons, né? Romanos 12, né? Verso 6. E também na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, né? A partir do verso 11, né? Também fala sobre os dons ministeriais, né? Nós vamos falar sobre as listas aqui, mas não sei se vai dar tempo nós falarmos tudo sobre esse assunto, né? Porque nós temos muita coisa para nós falarmos. Já tem 29 minutos aqui, queridos. Então, eu não sei se vai dar para nós falarmos tudo. Então, se não der para nós falar, nós vamos falar no segundo vídeo, amém? Mas eu vou fazer o possível aqui para nós falar tudo, né? Aquilo que nós precisamos, né? Passar para os irmãos, amém? Então, nós vemos aqui, os dons espirituais são uma realidade hoje. Então, queridos, nós vemos que o batismo no Espírito Santo, e também, né, não é só no tempo da igreja primitiva, é nos dias de hoje também, né? Então,
o cristão, né, que não é batizado com o Espírito Santo deve buscar, né? Talvez você não é batizado com o Espírito Santo naquela hora, né? Então, nós vemos que há tempo certo que Deus, né, ele batiza com o Espírito Santo. Então, deve buscar em todo momento, né? Nós sabemos que o batismo, ele é uma imersão, significa uma imersão, né? Então, nós vemos que também os dons espirituais também é concedido, né, a todos os cristãos, né? Então, nós fazemos uma parte do corpo de Cristo, nós somos a unidade, né? A Bíblia fala que é um só Deus, né? Uma só fé, né? Nós vamos ler aqui Efésios 4. Abre sua Bíblia aqui, Efésios 4. Amém? Só um momento, irmãos. Efésios 4. Aqui fala, ó. Há um só corpo, um só espírito, como também fosse chamado em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Então, é um só Deus, né? Uma só fé, né? O verso 6 fala o seguinte: um só Deus, Pai de todos, o qual sobre todos e por todos em todos. Então, é a unidade na fé, né? Então, nós vemos que é tudo, né? Uma só, né? Um só Deus. Então, nós vamos ver aqui sobre a Trindade, né? O Pai, o Filho, o Espírito Santo. Nós vemos que é uma só essência, né? É um só Deus, um Deus único, né? E nós vemos aqui, queridos, que os dons espirituais, ele é para toda a igreja, né? Aqui que eu vou mostrar para os irmãos a revista, né? É essa revista que nós estamos estudando, né? Então, aqui fala que os dons espirituais, né? É tanto para evangelização, né? Então, queridos, nós vemos que a evangelização, né? É para todos nós, não é só para a parte quem trabalha no evangelismo, né? É para toda a igreja, né? Jesus disse, né? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, né? Então, queridos, Deus, né? Ele nos chama, né? Para fazer esta obra, né? Então, aqui, agora nós vamos falar sobre a lista dos dons espirituais, né? A função, né? Na igreja, no corpo de Cristo, né? Aqui fala a função dos dons espirituais. O uso dos dons espirituais é essencial nas reuniões cristãs, na vida pessoal, no serviço da evangelização. Isso é uma realidade na época dos apóstolos e continua um fato na atualidade. Então, nós vemos que aconteceu ali na igreja primitiva, né? Então, na atualidade é hoje, né? Então, a manifestação dos dons espirituais, né, continua, né? Então, o nosso Deus, ele não mudou, né? Nós sabemos que nosso Deus, ele é eterno, né? Ele não muda, né? E aqui fala a lista dos dons. Então, hoje nós vamos falar, né, sobre várias listas, né? Não existe lista só dos 9 dons, né, que nós lemos aqui na classe da classe de adultos, né? Da classe leitura bíblica em classe, né? Na carta de Paulo, 1 Coríntios 12, nós vamos ler ver a primeira lista, né? Que é a lista da carta de Paulo, né? Aos Coríntios, né? Do capítulo 12. Dos dons espirituais, né?
Então, aqui fala o seguinte: a lista dos dons. Há quem acredite que existe apenas 9 dons espirituais. Interpreta como únicos apresentados nos versículos 8 e 10. Então, nós vemos que o 8 e 10, né, fala sobre os dons, né? Vamos ler aqui o verso 8 e 10, que fala o seguinte: porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. Verso 10. E a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro dom de discernir os espíritos, e a outra variedade de línguas, e a outra interpretação das línguas. Amado, queridos irmãos, aqui nós vemos aqui que existe dividido em 3 grupos, né? Esse texto bíblico, né, da carta de Paulo aos Efésios sobre os dons espirituais. Primeiro grupo, né, é os dons de revelação, né? A palavra da sabedoria. Vamos ler aqui eu coloquei aqui na referência bíblica. Vou olhar aqui. Os dons da sabedoria. Vamos ler aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 15, 13 ao 22. Vamos meditar um pouquinho, vamos aqui entender, amém? Sobre esse texto. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, verso 13 ao 22. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, verso 13 ao 22, que fala o seguinte: e havendo eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: varões irmãos, ouve-me. Simão relatou-se com, primeiramente, Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E todos concordavam com as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantarei das ruínas e tornarei a edificá-lo. Para que os restos dos homens buscar ao Senhor, e também todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor que faz todas essas coisas, que são conhecidas desde a eternidade. Pelo que julgo que não deve ser perturbar aqueles dentre os gentios que se convertam a Deus. Vamos ver aqui como é outro versículo aqui, até o 22. Mas escrever-lhe bastante das contaminações dos ídolos, da prostituição, do sufocado e do sangue. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem a cada cidade que o pregue, e cada sábado que lida nas sinagogas. Então apareceu bem os apóstolos e os anciões e toda a igreja, eleger varões dentre os que enviaram, como Paulo e Barnabé, a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, varões distintos entre os irmãos. Então, o que nós vemos aqui é a questão, né, da seca do rito mosaico, a Assembleia de Jerusalém, a sua decisão. Nós vemos aqui que eles pregando, né, os apóstolos, né, ali na cidade de Antioquia, né, nós vemos aqui Paulo e Barnabé, né, nós vemos que Paulo foi enviado, né, ali na cidade, né, em Jerusalém. Então, nós vemos aqui, né, que Deus usou ele como sabedoria, né, sobre aqueles gentios, né. Aqui fala, né, Simão relatou primeiramente, Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome, né. Então, nós vemos aqui também o dom da palavra do conhecimento, né.
Então, aqui fala a palavra da ciência. Então, a palavra de ciência é a palavra do conhecimento. Nós vemos lá em João capítulo 4, que fala sobre a mulher, né, samaritana, que teve um encontro com Jesus, né? Vamos ler aqui, a partir do verso 7, fala o seguinte: veio a mulher de Samaria tirar-lhe a água. Jesus lhe disse: dai-me de beber, porque o seu discípulo tinha ido à cidade comprar comida. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como tu, sendo judeus, me pede a beber a mim, que eu sou mulher samaritana, porque os judeus não comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: se tu conheces o dom de Deus e que eu te dizer, dai-me de tu, pedireis a água da vida. E disse o Senhor: tu não tens de tirar o poço fundo, pois onde tem água viva? E tu, maior do que o Jacó, nosso pai, não deu o povo dele próprio, os seus filhos, seu gado? Jesus respondeu e disse: qual que beber dessa água tornará a ter sede? Mas o Senhor deu beber, nunca mais terá sede, porque a que eu der fará uma fonte de água a jorrar pela vida eterna. E disse o Senhor: dai-me desta água, porque para que tenha sede, não tens aqui. E disse-lhe Jesus: vai teu marido e venha cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste muito bem, não tenho marido. Então, através do conhecimento de Jesus, falando com aquela mulher, né? Convidando, falando, né? Ali na cidade, né? Na cidade, aqui fala que a mulher de Samaria, né? Nós vemos que Jesus, com o seu conhecimento, né, falando com aquela mulher, né, disseste bem, não tenho marido, né? Jesus falando, né, disseste bem, não tenho marido, né? Então, aqui nós vemos que é a palavra do conhecimento, né? Tem outras referências bíblicas, que Atos dos Apóstolos, capítulo 5, de 1 ao 10, né? Fala também sobre a palavra da ciência, né, do conhecimento, né? E então, é classificado em 3 grupos, né? A palavra da sabedoria, a palavra da ciência, o discernimento de espírito. Então, todo cristão, né, tem que ter o dom de discernimento dos espíritos, né? Discernir se aquele espírito, né, se Deus está falando com a pessoa, né? Ou está falando da carne, né? Então, nós vemos que é um dom, o discernimento de espírito, né? O dons de poder, né? Nós vamos, queridos, nós não temos tanto tempo para falar sobre esses dons, caso, né? A memória é tão pouca, né? Era bom que nós falamos de cada ponto aqui, né? Nós vemos aqui dons de poder. Então, aqui fala o dom de discernimento de espírito. Então, nós vemos aqui, que está no verso 12 ao 10, 1 João 4 e 1, né, fala sobre distinguir os espíritos. Vamos ler aqui, 1 João 4 e 1. Aqui eu falo o seguinte, ó: amados, não creais em tudo espírito, mas provai se o espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então aqui fala que não devemos não criar em todos os espíritos, né? Devemos ter, né, o discernimento, né? Porque a Bíblia fala que surgirão falsos profetas, né? Enganarão a muitos, né? Que hoje tem surgido muito isso, né? Os falsos profetas, né? Então fala em várias coisas. Eu sou, né? Eu sou o Cristo, né? A Bíblia diz, né? Enganarão a muitos, né? Então, aqui, queridos, você fala sobre o dom do discernimento, 1 João, capítulo 4, verso 1. Você que tem uma caneta e um papel, anota, né, as referências bíblicas que eu estou colocando para os irmãos, né? Para que os irmãos que
são professores, são alunos também, né? Que possa estudar, né? Para aprender também na escola bíblica dominical. Amém? Então, nós falamos sobre os dons do discernimento de espíritos. Dons de poder. Então, aqui tem vários dons, né? Dom de discernimento, né? Os dons de poder. Só um momento, queridos, que tem várias listas aqui, várias coisas. Então, é um estudo que, se nós, pouco tempo, não dá para nós falarmos tudo. Então, os dons de poder é o seguinte. Agora, outros dons. Agora eu vou falar sobre os dons de poder. É a fé, a fé, o dom de curar e operação de maravilhas. Oh, que maravilha, né? Operação de maravilhas, né? Então, agora vamos falar sobre a fé, né? O dom da fé. Então, querido, o dom da fé, esse dom da fé que estamos falando aqui, né, não é fé salvífica, né? É uma fé, além disso, uma sobrenatural, né? Então, espera aqui, deixa eu olhar aqui onde está essa lista de dom de fé. Achei aqui. Aqui, ó. O dom da fé não se trata da fé para a salvação, mas é uma fé sobrenatural, especial, comunicada pelo Espírito Santo, capacitando o crente em crer em Deus para realização coisas extraordinárias e milagrosas. É a fé que se remove montanhas, né? Então, queridos, essa fé, né, é uma fé sobrenatural que vem do Espírito Santo, né? Então, nós vemos aqui que frequentemente opera em conjunto com outras manifestações do Espírito, tais como as curas e os milagres. Mateus 17 e 20. Querido, acho que não vai dar para nós falarmos as listas todas dos dons espirituais, né? Porque acho que a memória está quase findando aqui. Se nós não der para falar tudo aqui sobre as listas dos dons espirituais, nós vamos falar no segundo vídeo. Amém? Se Deus nos conceder. Mateus 17 e 20. Que fala sobre os dons da fé. Fala o seguinte: e disse-lhe Jesus, por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passai daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Vamos ler também aqui em Mateus 21 e 22. Fala o seguinte: Jesus, porém, respondendo, disse: em verdade vos digo que, se tiveres fé e não duvidares, não fareis o que foi feito a figueira, mas até que este monte disser: erga-te aqui e precipita-te no mar, e assim será feito. E tudo que pedires em oração, crendo, recebereis. Então, Jesus falando, né, que através de um grão de mostarda, se tiveres fé, né, será, né, realizado, né? Aqui fala: e tudo que pedires na oração, crendo, receberá, né? Então, queridos, a fé também um dom, né? Um dom sobrenatural, né? Então, nós vemos que a fé, ela remove montanhas, né? Então, nós vamos também falar sobre a operação de maravilhas, né? Outro dom também, né? Acho que não dá para nós falarmos sobre todos os dons, né? Por causa do tempo, né? E acho que já tem 50 minutos já, né? Que nós estamos estudando sobre esse assunto. Se der para nós falarmos tudo, nós vamos falar sobre os novos dons, né? Da carta de Paulo aos Coríntios. Dom de
operação de maravilhas. Aqui fala, ó, dom de operação de milagres, né? Então, aqui fala, deixa eu ver se é dom de operação de maravilhas, né? Deixa eu olhar aqui, tem muita coisa para nós falarmos, né? O assunto é pouco tempo, porque tem muita coisa aqui, né? Que vai falar sobre os dons espirituais, né? A edificação para a igreja, né? Então, queridos, é esse mesmo aqui, ó. É o dom da operação de milagres, né? É isso mesmo, a dom de operação de milagres, que fala o seguinte, trata de atos sobrenaturais de poder, né? Operação de maravilhas, né? Intervém na lei e na natureza, inclusive o ato divinos que se manifesta o reino de Deus, contra Satanás e os espíritos malignos. João 6:2, que fala sobre isso, né? Sobre a operação de maravilhas. Vamos ler aqui, João 6:2. João 6:2. Fala o seguinte, a multiplicação dos pães e peixes, e a grande multidão seguia porque via os sinais que operavam sobre os enfermos. Nós vemos aqui que Jesus ele multiplicou os 2 pães, né? Os 2 pães e os 5 peixes, né? Nós vemos que houve multiplicação, né? Alimentou toda aquela multidão, né? Os seus discípulos, né? Nós vemos, foi ali a operação de maravilhas, né? O Senhor fez milagres ali, né? E nós vemos, aqui fala, e Jesus subiu ao monte e sentou-se ali os seus discípulos, né? Os discípulos só tem, aqui fala, ó, esse aqui é o rapaz que tem 5 pães da cevada e 2 peixinhos. Então, era 5 pães e 2 peixinhos. Nós vemos que o Senhor Jesus, ele multiplicou, né? Alimentou as multidões, né? Que estavam ao redor de Jesus, né? E os seus discípulos, né? Ali foi uma operação de maravilha, operação de milagre, né? O poder divino, sobrenatural, né? Então, aqui também vai falar sobre os dons de inspiração, né? Que é os dons de profecia, né? Então, agora nós vamos falar sobre os dons de inspiração. Deixa eu achar aqui que é só um momento. Aqui é o dom de profecia. É preciso que a profecia aqui é mencionado como manifestação momentânea do Espírito da profecia, como um dom ministerial na igreja, mencionado em Efésios 4:11. Então, os dons ministeriais, né? Como um dom do ministério. A profecia é conhecida a alguns crentes, a quais serve na igreja dos ministros profetas. Como manifestação do Espírito, a profecia está posteriormente dividida a todos que estão cheios do Espírito. Então, quanto à profecia e como manifestação do Espírito, observe o seguinte, trata-se de um dom que capacita o crente a transmitir uma palavra, uma revelação diretamente de Deus sobre o impulso do Espírito Santo. Então, a profecia, ela é transmitida para uma pessoa, né? O dom, né? Mostrando, né? Para uma pessoa, a transmitindo a mensagem, né? Aqui também fala sobre a variedade de línguas, né? Outro dom também, né? Dom de variedade de línguas. Aqui fala no tocante às línguas. Então a palavra grega glossa significa língua. Como manifestação sobrenatural. Então, todas as manifestações que são sobrenaturais, né? Aqui não é natural, é sobrenatural, né? Então, nós vemos aqui dom de
dom de variedade de línguas, né? Então, aqui nós vamos continuando aqui. As línguas podem ser humanas e vivas. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 4 e 6. Não vamos, aqui está falando sobre o dom, né? Não dá para nós lermos aqui, cada o tempo. Nós ia ler, né? Nós ia explicar, né, o texto, mas não vai dar tempo de nós ler tudo aqui, né? E o tempo é pouco, né? O estudo, queridos, sobre os dons espirituais é muita coisa, né? Para nós aprender mais e mais, né? Então, continuando aqui, falando sobre dom da variedade de língua. Então, aqui fala, o falar em outras línguas é um dom abrange o espírito do homem e o espírito de Deus, que abrange por muita comunhão. Então, aqui eu vou colocar as referências bíblicas para os irmãos, depois os irmãos leem em casa aí, né? Que não vai dar tempo nós lermos aqui. A primeira referência é Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do 4 ao 6. Depois os irmãos leem aí, amém? Agora vamos falar sobre a interpretação da língua. É outro dom também, né? Que fala, trata-se da capacidade concedida pelo Espírito Santo para o portador que dom compreender e transmitir o significado da mensagem. Então, o interpretador, nós vemos quando uma pessoa, né, transmite na igreja, falando em línguas, né? Tanto para exortar a igreja, né? Tanto para consolar ou edificar, né? Tem o interpretador, né? Que traduz, né? Aquilo que a pessoa está falando em outras línguas, né? Então, nós vemos que também é um dom, né? Então, é uma capacidade que vem sobrenatural através do Espírito Santo, né? Então, nós acabamos de falar sobre os novos dons, né? Então, tem outros aqui dos dons espirituais, né? Dons ministeriais do crente, né? Mas acho que não vai dar para nós falar nesse primeiro vídeo. Vamos falar no outro vídeo aí. Dons ministeriais para a igreja, né? Nós vemos aqui que na carta de Paulo tem 9 dons. Na carta de Paulo aos Efésios tem 5 dons também, né? Dons, um chamado para apóstolos, outro para evangelista, né? Outros para profetas, né? Eu acho que não vai dar para nós falarmos não, porque já tem quase 1 hora já, o vídeo já. Acho que eu vou encerrar aqui e vou deixar para falar no outro vídeo, se Deus nos conceder. Amém? Eu estarei orando para os irmãos, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado nesta manhã, Senhor, aprender a Tua palavra. Abençoa cada um, Senhor, que está assistindo esse vídeo, Pai. Senhor, que nós possamos buscar mais e mais os dons, Pai, para a nossa vida espiritual. Senhor, que nós possamos, meu Deus, aleluia, para, Senhor, não para nós agradecermos, Pai, mas para agradecer a Ti, Pai. Ó, Pai, nos capacita, Pai, para fazer a Tua obra. Ó, Senhor, abençoa cada um que está assistindo este vídeo, meu Pai. Ó, Deus, nos ensina mais e mais a Tua palavra, Senhor. Sabemos, Pai, que nós devemos diminuir e o Senhor crescer em nossas vidas, ó Pai. Nos abençoa nesta manhã, Senhor. Muito obrigado por esse estudo, Pai, sobre os dons espirituais. Ó Pai, nos dá, Senhor, capacitação para ensinar a Tua palavra. Sabemos que o Senhor é o professor dos professores, Pai. Ó Deus, muito obrigado nesta manhã por tudo. Amém. Que Deus abençoe cada um. Então, se você gostou, deixa aí seu joinha. Amém? Que Deus abençoe.